Investimentos no exterior, o que mudou com a nova lei, o foco aqui vai ser para aquele que investe diretamente. Porque offshore, às vezes, tem alguma particularidade que a gente não vai abranger aqui nessa live. Quem abre offshore já está assessorado, então não vai ser nessa live que vai aprender. Tá certo. Vamos lá então. Consegue ver Então, a aí? lei 14.754, eu separei esses tópicos da lei logo no começo, que eu achei Uhum, importante ressaltar. Então, os investimentos no exterior e os rendimentos que vêm desses investimentos, né, eles serão declarados de forma separada na declaração. Então, antes, por exemplo, você recebia um dividendo no exterior, você lançava no Carnê-Leão como rendimento do exterior, sem necessariamente informar que aquilo era um dividendo. E agora não, agora você vai informar nesse campo específico para investimento no exterior, né, rendimento de aplicação financeira no exterior, e você vai fazer isso só na declaração anual. Então, agora você uhum. que investe no exterior, você não vai mais ter o trabalho de ter que pagar DARF mensalmente quando você tem um resultado com uma operação no exterior. E você não vai mais preencher o Carnê-Leão. Agora você vai E declarar e vai nem, ser e nem fazer tributado o somente na GCAP declaração. mais também, né? Exatamente. Agora você também não precisa mais fazer o GCAP quando você faz ali eventualmente uma venda ao longo do ano, né? O Ah, pessoal que investe em bonds, né? Que são os títulos de renda fixa também, agora é tudo na declaração. A uhum, alíquota de tributação é de 15%, sobre o ganho anual que você tem, né? A parcela anual dos rendimentos. uhum, Não vai ter nenhuma dedução da base de cálculo. Esse adendo existe porque lá, quando fizeram a medida provisória em 2023, tinha faixas de tributação. Então, para quem tinha um rendimento até 6 mil, seria isento. Aí de 6 mil a 50 mil teria tributação de 15%. E acima de 50 mil, essa faixa seria tributada em 22,5%. Só que com discussão, enfim, no resultado final, a lei saiu dessa forma, com a alíquota fixa de 15%, independente do valor do ganho. no Então, se ganho. você teve um rendimento de 10 mil, de 50 mil, de 100 mil, a alíquota é de 15%. Uhum, E também esse outro parágrafo ele é referente a outros ganhos de capital que a pessoa pode ter no exterior. Por exemplo, se a pessoa tem uma casa no exterior e vende, continua na mesma regra de sempre. É um ganho de capital, está uhum. sujeito ao GCAP, aí você vai preencher, tem aquela faixa de isenção, dependendo do valor da venda. Então, para esses outros bens, não teve alteração. Então, uma casa, um carro, alguma coisa que a pessoa possa ter no exterior, continua da mesma forma. Essa lei ela veio para tratar das aplicações financeiras somente. Certo. Pode É isso. continuar? Pode continuar. Vamos lá então. A lei também traz dois conceitos, um de aplicação financeira no exterior e o outro de rendimentos. Então, eu trouxe aqui o que é mais voltado para nossa área, né? Então, aplicação Uhum, financeira no exterior, depósitos bancários remunerados, né? Uma conta remunerada que você tenha, cotas de um fundo de investimento, títulos de renda fixa e renda variável, né? Então, bonds ou ações no exterior, né? Estoques, ETF. aqueles REITs também, ETF, derivativos. O derivativo eu trouxe aqui para poder trazer o exemplo do Forex, né? Porque o Uhum, mercado Forex ele é um mercado de derivativos. Isso eu estava até vendo entendimento da Receita Federal sobre isso nessa semana, naquelas soluções de consulta. uhum, E lá a resposta foi classificando o Forex como um derivativo. Então, para a uhum. turma que opera no Forex, essa lei também está abrangendo esse tipo de investimento. Opções E binárias também é derivativo. opções binárias também entraria como um derivativo. Certo. E os rendimentos é toda aquela remuneração que é produzida pelas aplicações financeiras. Então,
juros, dividendo, o ganho que você tem na negociação ali. Então, compra uma ação por 10 e vende por 20, isso é um ganho, é um rendimento. Então, está dentro desse conceito. Então, é basicamente tudo que você recebe da aplicação financeira que você fez. Então, juros, cupom, tem Uhum. vários nomes, mas no fim é uma remuneração que você está recebendo. Então, é isso que são. Quando a gente falar de rendimento, né, nos próximos tópicos e a lei também aborda muito esse termo rendimentos, saiba que é referente a isso, é remuneração que a aplicação financeira no exterior traz para você, independente de você transferir o dinheiro para o Brasil ou não. Ah, É, sim. pode Ok. passar. Então, aquela famosa isenção dos ganhos em vendas até R$ 35.000 por mês, ela deixa de ser aplicada a investimentos no exterior. Tá. Então, até 2023, se você fazia uma venda de ações no exterior abaixo de 35 mil e se tivesse ganho, esse ganho não seria tributado, seria um ganho isento. A 35 partir de mil no mês, né? 2024, isso. A partir de 2024, essa isenção não se aplica mais Certo. aos rendimentos no exterior. Não quer dizer que essa isenção não exista mais de forma alguma. Ela continua existindo, mas ela só não se aplica mais a aplicações financeiras no exterior. Então, digamos que você tem uma moto no Brasil que você comprou por 20 mil e vendeu por 25, esse ganho de 5 mil ele é isento, porque a venda que Uhum. você fez no mês foi abaixo de 35 mil. Então, para esses casos, continua valendo. Agora, para investimento no exterior, não. Tá certo. É que Pode. agora, então, agora, quando vende menos de 35 mil no mês, se teve lucro, aí tem que calcular e pagar imposto, o imposto é 15%. Só que não paga no mês seguinte, né? Vai pagar só quando fizer a declaração do imposto de renda. Essa que é a grande mudança, né? Exatamente. Continuando então. Compensação de perdas. Então, até 2023, os prejuízos que você tinha no exterior, você não poderia compensar. Então, se eu invisto no exterior, vendi uma ação com prejuízo e outra com ganho, eu tenho que pagar imposto sobre aquele ganho que eu tive, independente do valor do Uhum, prejuízo ser maior. uhum, E agora, de 2024 para frente, é permitida a compensação de prejuízo. Tem algumas regras, né? Então, a primeira é que tem que ser uma perda realizada em aplicação financeira, ou seja, se eu tive um prejuízo, se eu comprei uma ação e tive prejuízo, mas eu não vendi a ação, eu não realizei a perda. Então, eu não posso fazer a compensação. Então, o primeiro uhum. critério é esse, é realizar a perda. Também outro aspecto interessante, diferente das ações no Brasil, o prejuízo ele pode ser compensado dentro do ano de qualquer forma. Então, por exemplo, se Uhum. em janeiro eu tive um ganho e em fevereiro eu tive um prejuízo, eu posso fazer a compensação porque aconteceu no mesmo ano. Então não tem essa regra Ah, de que é o diferente prejuízo. então, Isso, das ações, então, das ações no Brasil. certo. Então eu posso Na Bolsa de compensar um Valores prejuízo que eu brasileira, tive né? depois. Aham. Esse é um aspecto interessante, porque ele considera tudo o mesmo período de apuração. O período de apuração é de janeiro a dezembro. Então, dentro daquele ano, você vai verificar tudo que você ganhou e que perdeu, né, com aplicações financeiras no exterior. E aí, na declaração, você vai fazer o pagamento do imposto se você tiver ganho. Faz o ajuste então na declaração. Então eu posso ter ganho de janeiro a novembro, mas se em dezembro eu tiver um prejuízo grande, eu posso abater tudo do lucro e não pagar imposto nenhum. É Sim. isso? É, eu até acho estranho isso, porque a pessoa pode ter ganho o ano todo e chega dezembro, ela vai e vende uma posição que ela quer se desfazer ali e no fim ela não tem que pagar imposto. Não pagar imposto Talvez nenhum. isso possa ter um entendimento diferente no futuro, mas no momento o que a gente interpreta é que você, dentro daquele ano, você pode compensar dessa forma. Você vai. Certo. Mas isso tem que ter muito, muito bem escriturado, né? Isso aí eu Exatamente. até queria abrir aqui para a gente comentar, e queria que você comentasse também. A pessoa que vai investir no exterior, ela tem que procurar uma corretora que fala português, né? Uma corretora que está por dentro das regras, né? Sim. O que você acha disso? É uma recomendação que a gente faz. Sempre que alguém comenta conosco, né, um cliente, que
está buscando investir no exterior, a gente tem algumas corretoras ali que a gente já conhece o trabalho delas, já sabe que elas fornecem esse relatório para o imposto de renda, Uhum, porque é complicado. Dependendo da forma que a pessoa opera, se ela opera muito, opera pouco, muda muito de posições, isso pode gerar uma complicação no imposto de renda. Antes era até pior porque tinha a questão do GCAP, mês a mês, que tinha que fazer o preenchimento. Mas mesmo assim, tem muita particularidade do investimento no exterior que é difícil uhum, de pegar. Por exemplo, você tem que ver a cotação do dólar no dia que você compra, no dia que você vende. Questão de dividendos, não é a cotação do dólar do dia que você recebe o dividendo, e sim do 15º dia do mês anterior, né? Ou uhum. antes, né? Dependendo se for final de semana, enfim. Tem bastante coisinha chata que compensa mais você investir numa corretora que já fornece isso do que você É, investir por outra. Às vezes a pessoa não escolhe uma corretora que fornece esses relatórios para o imposto de renda, uhum, porque essas corretoras elas condicionam que para você ter esse relatório, você tem que fazer o câmbio por elas. Então, às vezes elas uhum, cobram um pouco mais no câmbio. Então a pessoa fala, eu não quero pagar esse tanto a mais na taxa de câmbio, uhum. então eu vou escolher essa outra corretora aqui que não me fornece isso e não exige que eu faça o câmbio por ela. Beleza, mas aí você vai ter mais trabalho no imposto de renda. Depois vai ter uma mão de obra grande para poder juntar todas as informações para poder Sim. declarar, né? E eu sei Então, que tem corretora no exterior, corretora que é brasileira, mas que você pode operar no exterior, que ela já está por dentro da legislação e ela já te vai te entregar um relatório, um informe de rendimentos já mastigadinho para você utilizar na declaração. Ok, então continuando, Danilo, mais alguma coisa para falar com relação às perdas? o legal aí também é que a perda que não é compensada, ela pode ser compensada no exercício seguinte, né? No ano seguinte, né? Então você pode carregar essa perda também, assim como os prejuízos na Bolsa Brasileira, né? É, a única diferença com relação à Bolsa Brasileira é que você falou, né? Que na Bolsa Brasileira você tem um ganho, no mês seguinte tem que pagar o DARF. Se no mês seguinte você está com prejuízo, você não pode compensar esse prejuízo. Só pode compensar dali para frente. E no caso, nesse caso do investimento no exterior dessa nova regra, pode ter prejuízo depois do ganho e abater esse prejuízo do ganho. É isso? É isso. Segue. É, continua sendo permitido fazer a compensação do imposto de renda pago no exterior. Então, isso é muito comum para quem investe em ações e recebe dividendos, né? Uhum. A regra nos Estados Unidos é que o investidor que é não residente, ele já tem uma retenção de imposto de renda de 30% sobre o 30% dividendo. na fonte, né? Então, ele já recebe o dividendo com essa retenção. Então, Uhum. não faz sentido, na hora de declarar no Brasil, ter que pagar imposto de novo. Porque o Brasil e os Estados Unidos, eles têm um acordo para que não haja a bitributação. Então, se você já pagou imposto de renda lá, você não vai pagar aqui de novo. Você pode compensar. E Uhum. continua sendo permitido você fazer essa compensação. Então, se você recebe dividendos do exterior, você não vai pagar imposto sobre esses dividendos na declaração anual. Uhum. Porém, tem um ponto que é interessante ressaltar, é que você não vai poder usar esse excedente de retenção de imposto em outros investimentos. O que que eu quero dizer? A retenção que você teve do dividendo, você vai aproveitar 15%, né? Porque a alíquota aqui no Brasil é 15%. Esses outros Uhum. 15%, você não vai poder abater do imposto que você tem a pagar do exterior. Não vai Você vai, restituir, né? você não vai restituir, você não Vai vai só abater zerar, né? da base de cálculo, você simplesmente o que vai acontecer é que você não vai pagar imposto sobre o dividendo. Agora, se no mesmo ano você teve um ganho com venda de ações, por exemplo, esse ganho vai ser tributado. Você não vai poder pegar aquele excedente e abater da base de cálculo. Uhum. Basicamente isso. É o que diz Tá certo. esse segundo, inciso segundo aí. Imposto pago no exterior sobre rendimento de uma aplicação financeira não poderá ser utilizado para deduzir o IRPF incidente sobre o rendimento de outra aplicação financeira. O que Uhum. acontece agora com as criptomoedas? Quando você investe, opera numa corretora estrangeira, você está sujeito a essa regra
que a gente está falando aqui agora da Lei 14.754. É a Certo. alíquota de 15%, você pode fazer compensação de perdas, é tudo isso que a gente falou. Se você investe numa corretora de criptomoedas brasileira, sediada no Brasil, que tem CNPJ no Brasil, você continua na mesma regra anterior. Então você vai ter que preencher o GCAP mensalmente, ou quando você faz uma venda. Você não tem direito à compensação de perda, né, de uma venda com outra. O período de apuração é mensal, então você vai recolher o imposto mensalmente quando Mês devido seguinte. e Uhum. não na declaração. E tem aquela isenção dos 35 mil nesse caso. Assim. Então, se você vende criptomoedas numa corretora brasileira, uma venda até 35 mil e tem ganho, esse ganho é isento. Então, tem essa diferença agora para as corretoras de criptomoedas no Brasil e no exterior. Isso aí é um resumo que eu fiz da live toda, né? Uma tabela Uhum. comparativa do ano de 2023 para o ano de 2024, né? Para Certo. a gente destacar como que alterou a sistemática aí das aplicações no exterior. Como era e como era antes e como vai ser agora. Isso. Então vamos lá. Declaração em 2023. Como que você declarava suas operações, os seus rendimentos, né? Então, em 2023, você tinha que fazer o preenchimento do Carnê-Leão, quando você recebia dividendos, tinha rendimentos do exterior, voltados para a aplicação financeira, né? Tinha que preencher Uhum. o Carnê-Leão mensalmente. As operações, vendas com prejuízo, vendas com lucro, você tinha que fazer o preenchimento do GCAP mensal. E aí, depois disso, você tinha que importar na declaração anual do imposto de renda. Então, você ia preparando tudo ao longo do ano. E depois você gerava o arquivo de importação do GCAP e também do Carnê-Leão e você jogava na declaração. E Uhum. agora, de 2024 para frente, né? A partir da declaração IRPF 2025, Ano você calendário vai. 2024 Isso, você vai fazer o lançamento direto no programa do imposto de renda. Então você não vai precisar mais preencher Carnê-Leão nem fazer e nem o GCAP, você já GCAP. vai lançar lá. Uhum. Com relação à alíquota, os rendimentos de aplicação financeira no exterior em 2023, eles estavam sujeitos à tabela progressiva do imposto de renda que você fazia no Carnê-Leão. E com relação às operações, você estava sujeito ao preenchimento do GCAP, então você poderia ser tributado na alíquota aí de 15%, podendo chegar até 22,5%, dependendo do volume de operações que você tenha feito no mês, né? O GCAP, quando você tem um ganho mais alto, Uhum. você tem também um aumento na alíquota. E a partir de agora, não. Agora é 15% 15% tudo. de tudo. Então, se você ganha R$ 100 no ano, por exemplo, você vai pagar 15% de todo esse ganho. Se você ganha 1 milhão Com- de reais, vai pagar 15% também. Vai pagar 15%. Não tem Isso tem mais uma aquela diferença tabela. também porque no Carnê-Leão você podia ter um rendimento mais baixo, né? E você não ia pagar imposto. É. Talvez só no ajuste da declaração anual. É uma Isso é parte é claro, isenta e outra parte é tabela progressiva, né? Pode isso é chegar claro até que 27,5%. nos rendimentos, muita gente já não pagava o imposto no Carnê-Leão por causa da retenção de 30% nos Estados Unidos. Mas se você Uhum. recebe dividendo de outro país, pode ser que lá não tenha retenção, não tenha acordo, então você tinha que pagar. Uhum. Compensação de perdas. Então, em 2023 e 23 e nos anos anteriores não era permitido, e agora, a partir de 2024, é permitido dentro do mesmo ano ou em anos seguintes. Então, primeiro dentro do mesmo Uhum. ano. Se sobrar um saldo de prejuízo, aí é compensado no ano seguinte. Passa para E frente, né? uma Uhum. coisa também que é bom ressaltar, eu fechei 2023 com prejuízo, então eu vendi ações em 2023 e fiquei com saldo negativo. Eu posso aproveitar? Não. Não Esse pode, né? saldo de prejuízo que você teve antes, você perdeu. E agora daqui para frente é essa regra. Então daqui De para frente janeiro você em pode diante, de compensar. janeiro agora desse ano em diante, é que essa regra passou a valer, né? Então, Exatamente. certo. Aí com relação ao período de apuração e pagamento do imposto, antes era mensal, né, pelo Carnê-Leão ou GCAP, e agora é nessa sistemática anual na declaração do imposto de Uhum. renda.
Uhum. E aí, com relação à isenção de IR em vendas até 35 mil, antes era aplicável em investimentos no exterior e de janeiro de 2024 em diante não se aplica mais. Não se aplica mais. É Então isso. é isso aí, né? Isso aí tá bem, esse resumo tá bem explicativo, né? Então tinha que fazer carnê-leão, tinha que fazer GCAP, tinha que apurar todo mês. Agora não, agora só vai declarar imposto de renda uma vez por ano. E o imposto agora é só 15% sobre o lucro líquido, né? E pode compensar prejuízo de janeiro Uhum. de 2024 para cá. E pode É, compensar prejuízo também do mês seguinte do ganho do mês anterior, né? A regra é diferente nesse ponto. isso. E 35 mil de isenção de 35 mil acabou para bolsa e para operações no exterior, né? Para rendimentos no exterior também. No caso, por exemplo, da criptomoeda, se for uma corretora de criptomoeda do Brasil, aí continua a mesma regra de antes. No Brasil, você tem aquela isenção até 35 mil em vendas, né? Uhum, Não tem compensação de perdas e o período de apuração é mensal. E no uhum, exterior, a alíquota é 15% também. Você vai pagar imposto na declaração do imposto de renda e não mensalmente. E você pode uhum. fazer a compensação de perdas. Se você opera criptomoedas numa corretora do exterior, você tem que ter algum documento ali que comprova essas transações que você está fazendo. Alguma nota, algum registro. Porque se for solicitado, você vai ter que apresentar. Quando é ações, esses outros investimentos, você tem essa documentação mais fácil, as corretoras fornecem. Agora, a corretora de cripto é bem capenga esse fornecimento de informação. Às vezes você tem que Então, pagar uma ferramenta para poder fazer esse cálculo, né? Já é, vi casos assim, né? então, se você quer compensar prejuízo de criptomoedas, você tem que ter uma base bem sólida para fazer a compensação.